Gente, tudo bom? Eu sou a Gabriela Moya, do Criando Nossa Realidade. Eu estou tratando de alguns temas aqui que estão sendo bem relevantes para mim. Eu quero compartilhar com vocês os meus aprendizados, as minhas vivências, e hoje eu quero falar sobre Tantra, na verdade. Estou estudando muito, tem sido muito a minha base de estudo e de vivências e de entendimento de muitas questões, o Tantra. Primeiro porque ele desmistifica uma série de coisas que eu tinha também e que existe muito, principalmente no ocidente, com relação ao Tantra, que é sexo e é genitais, né? Pinto, xoxota. Não é isso. Tantra é expansão de consciência, é muito mais além, e eu tô aprendendo a cada dia, tá? Eu vou dizer pra você que faz mais ou menos, a gente tá agora, esse vídeo eu tô gravando em setembro de 2017, então faz pelo menos um ano que eu acessei mais profundamente estudo sobre isso, venho estudando, principalmente o Tantra taoísta, que na verdade essas classificações são coisas mais humanas que a gente que coloca, mas no fim das contas é uma coisa só. E Tantra na sua essência é a expansão da consciência. E como é que a gente tem a expansão da consciência? De diversas formas. Uma delas é com o êxtase, né? Que o êxtase, hoje em dia a gente associou que é com o orgasmo que a gente tem no sexo normal, que é aqueles 2 segundos que a gente tem e tivemos um orgasmo. E não é nada disso. Na verdade, isso é tipo a pontinha do iceberg, possivelmente. Então, o que eu venho sentindo do Tantra e observando é que, assim, é uma mudança total de paradigma. Você muda muito quando você entende na sua essência. Porque a gente vai trabalhar na energia do amor de verdade, né? E o Tantra, ele é matriarcal. O que é o matriarcado? Hoje a gente vive num mundo, numa sociedade patriarcal, que foi quando os homens suprimiram e, como é que fala? Oprimiram as mulheres porque tiveram medo. Primeiro que ela era capaz de gerar uma vida, então uma pessoa que é capaz de gerar uma outra vida dentro dela. Segundo, as mulheres juntas têm uma coisa de um poder muito forte, né? Energético. E aquela questão das bruxas que tinham, eram muito mulheres que faziam aquelas magias, aquelas coisas, era muitos casos nada mais era do que uma movimentação energética que ela fazia com intenção. Então os homens, pela questão da posse, do poder, da comparação, oprimiram as mulheres e hoje a gente vive num mundo completamente patriarcal, que é isso, né? Posse, poder, comparação, medo, né? Baseado na cultura do medo. E o que não é nada legal, mas que acabou ficando assim. E aí as mulheres foram cada vez ficando mais reprimidas. Então só a gente hoje, por nascer mulher, a gente já tem essa carga energética da baixa estima, da repressão e da desigualdade. No matriarcado é tudo diferente. No matriarcado, por exemplo, a mulher que tem o poder, não é poder, mas por exemplo, os homens não têm necessidade de ter terras, bens, poder, não sei o que, para conquistar uma mulher. Na verdade, existe um livro que chama O Último Reino, O Reino das Mulheres, né? De um pesquisador, um fotógrafo que ele fez, que é o último matriarcado que existe ainda numa ilha no Oriente, perto do Japão, se eu não me engano, Japão, China ali. Que eu tô começando a ler e vou ter mais embasamento pra gente falar sobre isso. Mas ele conta muito isso, que assim, as comunidades, as mulheres é que elas têm como se fosse o poder, mas não é visto com poder da forma como a gente vê hoje, assim, né? Então assim, as mulheres elas se relacionam com quem elas querem se relacionar. O casamento, que foi uma coisa criada pelo Ocidente, pela forma como a gente vive hoje, esse ter que, não tem nada disso no matriarcado, sabe? As pessoas se relacionam porque elas querem, vêm de um outro lugar. E a mulher realmente, ela tá mais no poder, vamos dizer assim. Aqui eu não consigo achar a palavra certa pra falar, que eu não queria colocar poder como a gente tem a associação de poder hoje. Mas é a mulher que tá na liderança, né? A mulher que tem... Então a casa, ela é dona da casa, né? Tipo assim, a casa já é dela, então ela não precisa, tipo, encontrar alguém para sustentá-la, digamos assim, sabe? Então, e a presença do pai, na verdade, nem importa tanto para uma criança. E só que falar dessa forma fica um pouco distorcido, porque a gente tem umas coisas muito enraizadas pra gente quebrar. Mas eu vou falar mais aprofundado sobre isso. Mas a visão, por exemplo, do homem mais importante no matriarcado é o irmão da mulher, que é o tio. Porque, na verdade, das crianças todo mundo é criado, todo mundo meio que junto, com a mesma importância que tem ali. Não tem aquela coisa assim, da posse do meu filho, da minha, não sei o quê. Embora todo mundo saiba quem é filho de quem, assim. Então, é uma visão
bem diferente, tem muito ainda o que se aprender sobre isso, mas e quando o que eu venho estudando sobre o Tantra é muito isso, esse trabalho de você trabalhar a sua expansão da consciência aqui, você com você, e começar a ser capaz de gerar a sua energia primeiro, para depois você se relacionar com outra pessoa, porque também a gente vem trabalhando muitas nossas carências, quem nós que quer exercer a posse sobre o outro, né? Nós mulheres, principalmente da nossa geração, a gente ficou muito machista. Então a gente tem o nosso lado muito machista, né? Do tipo, ah, mas ele trabalha, mas ele ganha pouco, né? Então assim, sei lá, alguma outra coisa assim, ah, mas ele tem que ganhar mais do que eu mesmo, sabe? Tem algumas posturas que nós temos que é muito machista também, porque também a gente foi criada assim, a gente foi induzida assim, que esse era o correto. Minha avó falava assim, olha, não case cedo, pelo amor de Deus, porque ela tem as frustrações dela de ter casado nova, não sei o quê. Aí, todo mundo da família, não dependa de homem pra nada, vá viver a sua vida, vai ser independente. Já tem uma carga pesada de se relacionar com o homem. E eu fico imaginando também, porque eu tô falando da mulher, essa cura do feminino, do sagrado feminino, parará. Tá começando a rolar um movimento com os homens agora, que eu acho muito interessante, do homem trabalhar esse sagrado masculino, que no fim das contas é a mesma energia, a gente tá só conectando com a energia do amor. Mas essas curas eu fico pensando assim, cara, pros homens também é muito difícil eles terem que sustentar, que eles têm que ser o fodão, eles não podem chorar, eles têm que sustentar a família. Se o pai morre, por exemplo, nossa, o filho mais velho, então tem que virar o dono da casa, então ele tem que assumir um outro lugar que não é dele, tem que sustentar a dor, não pode, tipo, ser frágil, vulnerável. Então também, cara, eu tenho muita compaixão pelos homens, porque também não é fácil não viver tendo que sustentar algo que a gente não precisa, foi-se induzido isso, sabe? E a gente tá chegando no momento de quebrar mesmo tudo isso. Quebrar todos esses padrões, essas crenças antigas e crenças limitantes, né? Porque assim, quem foi que falou que o homem não chora? Sabe? Quem foi que falou que a mulher tem que ficar em casa? Hoje em dia a gente tá... Só que a forma como muitas coisas a gente mudou as mulheres hoje também foi muito na base do patriarcado. Porque foi queimando sutiã, foi na base da luta, da disputa, não sei o quê. Porque foi a forma que a gente encontrou. Mas também foi de uma forma agressiva, né? Que não é legal. E aí, isso é uma das coisas que a gente vai explorar muito. E a outra é que também é a forma das relações sexuais, né? Eu tenho observado muito isso. Como a gente hoje faz coito, né? A gente pode reparar, nossas relações são muito baseadas em que horas que ele vai gozar. E aí vai ser legal, entendeu? Não, se ele gozou rápido é porque ele tem ejaculação precoce. Mas se ele demora muito, a mulher já pensa, puta, mas então eu não tô dando prazer pra ele, não, o que tá acontecendo, não sei o quê. Única e exclusivamente pra dar aquele prazer de 2 segundos, né? Tipo, que a gente tem. O homem não sabe explorar o corpo da mulher, por mais que ele fique, tipo, 20 minutos, tipo, fica mais ou menos nos mesmos lugares e fazendo as mesmas coisas, pra depois ele ter lá a sua meteção, aquela coisa coito, pá, pra ter a ejaculação. E, uma coisa, não significa que quando o homem ejacula, ele teve orgasmo, tá? Fica essa informação. Porque a gente acha que, porque então, pronto, aí foi. Não foi necessariamente que o homem teve orgasmo. Então, assim, aí eu venho conversando com muitas pessoas e vendo, tanto das pessoas que eu atendo, do meu ciclo de amizades, expondo isso, eu vejo assim, ninguém tá feliz sexualmente, tá um drama, porque a gente não sabe muito olhar pra nossa sexualidade, pra nossa individualidade, e aí a gente quer que o outro vá satisfazer a gente. E a gente tem a ilusão de achar que esses 2 segundos de orgasmo é o orgasmo. E no Tantra você vê que é a energia, você sai da questão apenas genital. Eu sei que é dali que vai sair primeiro, porque é aqui que tá mais concentrado a energia, desde que o mundo é mundo, não sei o quê. Mas a gente tem um processo, gente, e eu tenho exercitando, eu tô começando a descobrir isso, como a gente consegue gerar o nosso prazer, que é com essa coisa de gerar a nossa própria energia que eu venho falando. É muito incrível, porque você começa a sentir uma coisa que você nunca sentiu antes e você vê que, o meu terapeuta até ele fala que o maior órgão sexual que existe é o corpo. A gente tem que sentir prazer, ele fala assim, no cotovelo você tem que sentir prazer. E é um caminho lindo, porque assim, é verdade, eu tenho exercitado um pouco disso. É difícil porque eu tenho as minhas couraças, tô trabalhando aquela relação de dor e prazer, tô acessando tudo isso. Mas começando a ver, cara, eu consegui sentir um prazer diferente. E é um prazer mais longo. Por isso que falo aqueles orgasmos super contínuos, assim, né?
Porque vem de um outro lugar. Claro que tem uma super vibração, uma impulsão aqui na parte genital, mas ele começa a subir, você começa a sentir uma coisa diferente que não tem a ver com esses 2 segundos que a gente sente do orgasmo, principalmente do clitoriano, estou falando aqui das mulheres. Então a gente começa a se colocar, a ver que existe uma outra órbita, um outro lugar pra gente se avaliar, e que assim, se a gente espera que uma outra pessoa vai dar esse prazer pra gente, aí não acontece, entendeu? Porque assim, você que gera isso em você, essa energia, essa órbita, essa capacidade de você gerar essa energia, e aí você começa a sentir prazer com você mesmo, com essa, digamos, sei lá, eu tô inventando isso, masturbação energética. Você faz isso, e aí depois a gente faz exercícios, por exemplo, lá, tem feito exercícios de você fazer tantra com outra pessoa, que daí você coloca a sua mão no peito, você se trabalha um pouco, aí você coloca a mão no peito da outra pessoa e a outra pessoa coloca a mão no seu peito. Eu já fiz com várias pessoas que eu atendo esse exercício. Você vê, é real, cara. Você gera essa energia, a gente vai passando por alguns pontos específicos que eu vou falando do corpo, você vai mentalizando essa energia, cara, e você sente real uma troca, você sente um prazer, só que é tudo novo também, então você fala, meu Deus. Claro que o prazer que tântrico que a gente fala, não é aquele pico que a gente sente, tipo, que vai morrer até meu terapeuta falou assim, que a gente tem uma convulsão praticamente, as mulheres, quando vai ter um orgasmo. Não é nesse lugar, ele é mais baixo, ele é mais consciente, mas ele é mais constante. E aí faz toda a diferença, porque daí você consegue ter um prazer constante, se permitir sentir isso. Claro, gente, no começo dá tesão, dá uma energia diferente, dá um cansaço, dá preguiça de fazer, às vezes dá uma acelerada. É tudo energia, a gente não sabe ainda, é como se fosse dengue dentro da gente, tipo água parada, a gente tá começando a movimentar. Então, o que eu queria só trazer assim, tipo, um pouquinho pra vocês de Tantra é isso que, assim, é muito além de sexo tântrico, então das massagens tântricas, que é uma coisa muito comum que tem agora aí, né, que a linha do Metamorfose trabalha bastante isso, né, formando muitas pessoas com isso. Pra mim, a minha visão é assim, é apenas mais a primeira etapa, assim, porque claro que tem muita gente com questões fortes, bloqueios e tal, você começa desbloqueando aqui pra sentir o prazer genital, mas o Tantra, ele é muito mais além, não tem, você nem, como o meu terapeuta fala assim, você não precisa de penetração, por exemplo, pra você transar tantricamente. E é verdade, não significa que você não queira, exatamente isso, tipo, não é que a gente não precisa pra sentir prazer, mas a gente pode fazer, porque isso potencializa o prazer, com certeza. E eu tive uma experiência e eu posso validar que é verdade, assim, quando você se coloca, porque quando você fala assim, fiquei 6, 7 horas transando, que as pessoas falam no Tantra, é que é de um outro lugar, todo mundo fica assim, nossa, mas você ficou 7 horas lá, metendo, não é assim. Você fica 7 horas envolvida com uma 7, 6, 5, sei lá quantas horas são, tipo, mas durante muito tempo envolvido com uma pessoa, então você fica muito na troca de olhar, no toque, né? Tipo, você sente, assim, tipo, a pele da outra pessoa, a respiração, vocês respiram juntos com uma música meditativa, aí tem um abraço, você sente o coração, sabe? É muito mais expandido, você vai pra outro lugar, então você começa, nós mulheres, por exemplo, que somos multi-orgásticas, a gente consegue ir muito mais além. Cara, eu tive momentos em que eu tive sensações de que eu tava em vários lugares ao mesmo tempo, assim, sabe? Mas é que é muito devagar, porque daí você dá tempo, você vai devagar, então você vai deixando o seu corpo mais à vontade, sabe? Tipo, o homem também vai entrando no prazer. É muito gostoso, cara, é muito gostoso. Tipo, é muito... Você vai... Não sei se se expande, aí você sente que tá tudo bem, é como se tivesse uma ligação mais profunda. Assim. E eu não posso dizer que eu sou uma mulher experiente, porque eu tô começando agora a vivenciar isso, assim... na vida e, tipo, sexualmente falando, tem pouca experiência, mas é possível, você começa a sentir um lapso daquilo que você fala, cara, e você que produz praticamente, né, porque faz parte de você tá ali. Então, é uma coisa bem incrível, assim, porque daí você coloca, e aí a questão da penetração, que é assim, uma das coisas também é isso, o Tantra traz muito de que você não precisa, o homem não precisa ejacular, de que o homem não precisa ejacular, né? E é muito isso porque é preservação de energia. Porque quando você expele, você, tipo, dispersa energia, despende energia, então você acaba gastando. Que é o que acontece muito, por exemplo, com as pessoas quando os homens ejaculam, e aí logo depois
vira pro lado, porque inconscientemente o homem tem uma raiva, existe uma raiva enrustida das pessoas quando a gente tem a frustração, porque tem a frustração que você não teve o prazer real, que é um prazer mais profundo, teve só aquele prazer, aquele pisca, assim, a mulher e o homem, tá? Mas o homem, eu tô falando essa questão de quando tem ejaculação. E aí é muito ruim, porque você, tipo, perde energia vital, fica cansado, suga da mulher, no caso, porque nem todas as mulheres têm orgasmo, então, tipo, também ela não perde energia, mas também não ganha. E aí o homem suga da mulher quando ele ejacula, então e muitos homens também que têm ejaculação precoce, que começam a procurar o Tantra para conseguir trabalhar na preservação. E é maravilhoso, porque assim, realmente, quando você não ejacula, você fica muito mais disposto na relação, você não fica tão cansado. E é real, eu senti isso. O homem também sente, né? Tipo, falar com pessoas que fazem isso, vocês vão perceber. Porque tem um autocontrole, mas porque você vive mais a emoção. Você não fica só preocupado em dar uma esporrada, vai sendo grosseiramente falando. E aí o que acontece? Você pode depois, claro, você fica com tesão, a mulher fica, porque a gente é muito assim. Algumas mulheres, né, que tem essa coisa mais forte do corpo, da libido. Aí a gente fica. Aí você pode ter a penetração, só que daí ela vai de um outro lugar. Então, se ela é muito mais devagar, sabe? Tipo, se ela é mais sentida, você vai sentindo mais a penetração. Então, não precisa ser aquela coisa afobada. E aí você vai, tipo, nisso você tem a troca de olhar com outra pessoa, você respira com outra pessoa, então você fica mais expandido no ato sexual, sabe? E depois o homem, claro, tem um momento em que você fica no movimento, aí você tem a tendência a querer acelerar e tal. Aí esse é o exercício de você ir sentindo. O homem, quando ele tá perto de gozar, de ejacular, ele fala para, aí você para, e vocês ficam em outros movimentos, não sei o que, depois volta. Então, esse é o prazer, entendeu? Acho que você tá sempre ali disponível para vocês estarem trocando. Então, é uma experiência que eu quero viver pra sempre, assim, que eu acho que isso é um marco, assim, pra mim, desde a primeira vez que eu comecei a acessar tudo isso. E aí eu convido vocês, assim, essa questão sexual que eu acabei de falar, mas essa questão do Tantra como expansão de consciência mesmo, sabe? Tipo, você trabalhar a sua geração, a sua vibração de energia, pra daí depois a gente conseguir se relacionar. Porque daí a gente sai de um lugar de vitimismo, sai dos padrões, né? Da questão de, tipo, de quem a gente quer exercer posse sobre as pessoas, nas relações sexuais e nas relações todas. Quem nós quer exercer o poder, quem quer se comparar, quem quer, tipo, buscar o pai, né, carência, carinho do pai ou atenção da mãe nas relações, que acontece muito isso, né, você não tem em casa, aí você vai buscar o do outro, tipo assim, quando você vai buscar no outro que você, carência sua, tipo, não rola, não funciona, por isso que a gente vê as relações que são dramáticas, né. Então, assim, esse é um começo de Tantra, tipo, na verdade tem muito o que se falar, eu tô uma aprendiz ainda, esse é um pouco dos compartilhamentos que eu gostaria de fazer, que eu acho muito interessante, que eu trabalho também trazendo isso, né, para as pessoas que eu atendo, tudo que eu aprendo eu vou compartilhando com as pessoas e trazendo, assim, porque eu acho muito importante, eu acho que é o caminho, sabe, na verdade, disso. E é isso, então, assim, tem exercícios que a gente faz para gerar isso, tem respiração, tem mentalização e tem a própria, como se fosse filosofia de vida, que você incorpora algumas mudanças na sua vida para você sentir. Então é isso, convido vocês a se interessarem, pesquisem, vejam, vamos trocar figurinha porque é um tema bem interessante, bem expandido, tem bastante espaço, tem bastante besteira também, né, que tipo, tudo se fala que é Tantra quando é uma forma um pouco diferente de falar de algumas coisas, mas não é por aí. Vamos direto na fonte, então eu posso trocar com vocês informações onde ir, como buscar algumas coisas, mas também tentar sentir, não vamos ficar só na busca aqui, mas vamos tentar sentir o que é a energia do Tantra, tá bom? Essa é a minha dica hoje, espero que vocês gostem, podem compartilhar aí embaixo o que vocês sentem, assim, o que vocês acharam, qual a relação que vocês já têm, já tiveram, curiosidades e tal. E se puderem, quiserem, curtam e compartilhem esse texto, esse vídeo, e pode se inscrever aqui no meu canal, porque daí sempre que eu atualizar com o vídeo você vai receber a notificação e a gente vai trocando figurinha, tá bom? Um beijo tântrico pra você e a gente vai se falando. Tchau!